Oi, oi, oi! Sejam muito bem-vindos ao canal Crônicas do Controle. Aqui no comentário fixado eu vou deixar a mensagem certinha para quem vê dos aplicativos vizinhos e quiserem pular para onde de fato a história começa. Estamos chegando. Mas quem quiser ficar comigo nessa introdução, pega na minha mão e bora para mais uma introdução. Gente, antes de eu falar sobre o que se trata a história, eu quero deixar claro aqui algumas coisas. Primeiro, eu tô tentando acompanhar. Eu tô fazendo primeiro as playlists pra eu poder entrar em vídeo por vídeo e postar a minutagem. Segundo, eu tô criando as playlists. Eu tinha botado um formato, mas eu vou mudar. Porque a gente tem alguns temas que não se encaixam nas playlists que eu já tava criando. Ontem eu não consegui postar vídeo porque eu tive um problema nas edições e na publicação. O YouTube não tava deixando publicar de jeito nenhum. Mas hoje aparentemente voltou tudo ao normal, então nossa programação tá voltando. Deixar claro aqui também, nós temos 7 dias, né? 6 dias eu posto 2 vídeos e um dia eu vou postar um vídeo. Por quê? Porque eu tenho uma bebê e bebê ele precisa de atenção. Então eu tiro esse dia para cuidar da casa melhor, dar uma atençãozinha para ela e fazer as coisas que eu, como mãe, tenho que fazer. Não vou mentir que isso é um sonho, produzir aqui pro YouTube, para as plataformas que eu produzo. E, cara, eu só tenho a agradecer vocês. A gente já somos 40 pessoas. E isso me deixa com o coração quentinho, porque eu achei que eu não ia ter nem audiência e estamos conseguindo. Por isso eu peço para vocês não largarem minha mão, continuarem comigo, pra gente ir cada vez mais longe. Num futuro, quando tiver tudo melhorzinho, que eu vi, acho que foi uma plataforma vizinha, dizendo que a gameplay é bacana. Então, num futuro, mais na frente, se Deus quiser, a gente vai ter sim um canal com gameplays e esse do Reddit nunca vai morrer. Vamos continuar aqui. Tô seguindo as diretrizes, tô postando direitinho, tô pegando o que precisa para não ser strikeado, não faço plágio. Então, cada dia mais a gente vai crescer. Bom, a história de hoje o marido da nossa protagonista tratou ela como segunda opção. Então, ela tornou a primeira pessoa para outra pessoa. É um romance que começa triste, mas termina feliz. E temos um ex que se arrepende quando vê que a opção que ele tinha era boa, mas ele não queria enxergar. A narração ela é feita por IA e a história tem elementos da ficção. Então, qualquer semelhança com nomes, lugares, pessoas ou até mesmo histórias é mera coincidência. A gameplay ela é autoral e as histórias citadas são traduzidas e adaptadas por mim para melhor compreensão de vocês. Agora, se não for pedir muito, vocês puderem deixar o like, comentar o que vocês acharam e puderem compartilhar com os amigos, no grupo da família. Peço desculpa pelo barulho, hoje tá insuportável minha rua. Comentar, compartilharem com aquela pessoa que você sabe que gosta desse tipo de história. Eu vou agradecer de coração. E, principalmente, puderem se inscrever. Mais uma vez, muito obrigado pelas 40 pessoas. Estamos chegando na nossa meta. A meta é 100. Aí depois a gente dobra a meta. E quando chegar na meta, dobra a meta de novo. Frases da Dilma. Então, agora, sem mais demora, bora pra história. Meu marido me escolheu como segunda opção, então me tornei a primeira de outra pessoa. Eu descobri que era a segunda opção numa terça-feira chuvosa, não através de uma mensagem, não por uma traição,
não porque encontrei outra mulher. A verdade foi muito mais simples e muito mais dolorosa. Eu ouvi. Tudo começou quando meu marido, Daniel, organizou um jantar para comemorar nosso 6º aniversário de casamento. Eu estava feliz, sinceramente feliz. Nosso relacionamento não era perfeito, mas era estável. Tínhamos uma casa confortável em Manchester, 2 bons empregos, planos para ter filhos em breve. Eu acreditava que estávamos construindo uma vida juntos. Naquela noite, alguns amigos próximos foram convidados. Entre eles estava Olivia, a mulher que Daniel conhecia desde a universidade. Eu nunca tive ciúmes dela. Ela era casada, tinha 2 filhos, e parecia apenas uma velha amiga. Depois do jantar, fui até a cozinha buscar uma garrafa de vinho que havia esquecido. Foi quando ouvi vozes vindas do jardim dos fundos. Daniel estava conversando com um dos amigos. Eu não pretendia escutar, mas meu nome apareceu na conversa, e então eu parei. Você ainda pensa nela? Perguntou o amigo. Houve alguns segundos de silêncio. Depois Daniel respondeu: algumas coisas nunca desaparecem completamente. Meu estômago apertou. E a Sophie, meu nome, Sophie é uma boa mulher, uma boa mulher. Não a mulher que ele amava, não a mulher da vida dele, uma boa mulher. Mas não era ela que você queria, continuou o amigo. Daniel soltou uma risada baixa. Uma risada triste, não, a resposta veio rápida demais, natural demais, como algo que já havia aceitado há muito tempo. Quando Olivia ficou noiva, eu sabia que precisava seguir em frente. Então conheci Sophie. Ela era gentil, inteligente, confiável, era a pessoa certa. Mas não era a pessoa que eu amava. Meu coração parou, literalmente parou. Por um instante achei que tinha entendido errado, mas ele continuou. Eu aprendi a gostar dela, aprendi a gostar dela. 6 anos de casamento resumidos naquela frase. Eu não era o amor da vida dele, eu era a alternativa segura, a escolha racional, o prêmio de consolação que a vida ofereceu quando ele perdeu quem realmente queria. Fiquei parada no corredor, sem conseguir me mover, sem conseguir respirar, enquanto ele continuava conversando como se estivesse falando sobre o clima, como se não estivesse destruindo meu mundo. Voltei para a cozinha antes que alguém me visse, peguei a garrafa, voltei para a sala, sorri, conversei, servi sobremesa, e desempenhei perfeitamente o papel da esposa feliz, porque eu ainda não sabia o que fazer com aquela informação. Naquela noite, depois que todos foram embora, Daniel me abraçou na cama. Como fazia todas as noites, foi um dia bom, disse ele. Fechei os olhos, sentindo o peso do braço dele sobre minha cintura, e pela primeira vez em anos, aquele abraço pareceu estranho, distante, quase falso. Foi, respondi, mas passei a noite inteira acordada, olhando para o teto, revivendo cada conversa, cada memória, cada gesto, tentando descobrir se algum dia fui realmente amada, ou se apenas fui conveniente. E pela primeira vez desde que me casei, comecei a olhar para meu marido como um estranho, porque uma pergunta não saía da minha cabeça: se Olivia aparecesse amanhã dizendo que o amava, ele ainda escolheria a mim? No fundo, eu já sabia a resposta, e ela me aterrorizava. Na manhã seguinte, acordei antes de Daniel, fiquei observando o homem ao meu lado, o homem com quem compartilhei 6 anos de casamento, o homem para quem entreguei todas as versões de mim, a jovem apaixonada, a esposa dedicada, a mulher que acreditava estar construindo um futuro ao lado de alguém que a amava. E pela primeira vez, não consegui enxergar meu marido, vi apenas alguém que tinha se acomodado comigo. Quando ele acordou, me beijou na testa como sempre fazia. Bom dia, sorriu, eu sorri de volta, e aquilo doeu mais do que qualquer discussão, porque ele não parecia um vilão, não parecia cruel, não parecia um homem mau, parecia apenas alguém que se convenceu de que gostar era suficiente quando não podia ter amor. Nas semanas seguintes, não falei nada, observei, escutei, analisei, e quanto mais observava, mais coisas percebia, pequenas coisas, detalhes. Olivia sempre era mencionada, sempre, uma história da universidade, uma lembrança engraçada, uma referência qualquer, nada inapropriado, nada que justificasse uma acusação, mas agora eu enxergava, ela ocupava um espaço permanente na mente dele, um espaço que nunca foi meu. Foi numa tarde de sábado que tive a confirmação que precisava. Estávamos organizando algumas caixas antigas no sótão. Daniel encontrou um álbum de fotografias da universidade, sorriu imediatamente, aquele sorriso espontâneo que eu raramente via. Sentou-se no chão e começou a folhear as páginas. Eu observava em silêncio, até chegar numa foto. Olivia, mais jovem, sorrindo para a câmera. Daniel ficou olhando aquela imagem por tempo demais, tempo suficiente, tempo demais para um homem casado.
Quando percebeu que eu estava olhando, fechou o álbum rapidamente, mas já era tarde. Naquela noite tomei uma decisão. Não queria viver sendo comparada a um fantasma. Não queria passar o resto da vida perguntando se era suficiente, porque essa pergunta já tinha uma resposta. Eu era suficiente, só não era a pessoa que ele queria. E isso fazia toda a diferença. Comecei a organizar minha vida discretamente, abri uma conta bancária separada, procurei apartamentos, conversei com uma advogada, nada dramático, nada impulsivo, apenas planejamento, porque pela primeira vez em muitos anos, estava escolhendo a mim mesma. A conversa aconteceu quase 2 meses depois daquele jantar. Daniel chegou do trabalho e me encontrou sentada na mesa da cozinha, com alguns documentos organizados diante de mim. Ele percebeu imediatamente que algo estava errado. Sophie, respirei fundo. Eu quero o divórcio. A cor desapareceu do rosto dele. O que eu quero o divórcio? De onde veio isso? Quase ri, porque aquela pergunta era absurda. Você realmente não sabe. Ele parecia genuinamente confuso, e aquilo tornou tudo ainda pior, porque significava que nunca percebeu o que estava fazendo. Nunca percebeu o que eu precisava. Nunca percebeu que um casamento não sobrevive sendo a segunda escolha. Então contei sobre a conversa no jardim, sobre as palavras dele sobre Olivia, sobre tudo. Daniel ficou imóvel, completamente imóvel. Quando terminei, ele passou a mão pelos cabelos. Sophie, não, eu posso explicar. Você já explicou, não é o que parece. Você disse que eu não era a mulher que amava. Ele fechou os olhos, porque não havia como negar. Eu ouvi, eu estava lá. O silêncio tomou conta da cozinha, e então, pela primeira vez desde que nos conhecemos, vi arrependimento verdadeiro no rosto dele, mas não era arrependimento por ter me perdido, ainda não era arrependimento por ter sido descoberto. E eu conheci a diferença? Foi naquele instante que soube que estava tomando a decisão certa, porque, pela primeira vez em 6 anos, eu estava me colocando em primeiro lugar. O divórcio não foi uma guerra, e de certa forma, isso tornou tudo mais triste. Não houve gritos, não houve traições reveladas, não houve objetos quebrados ou portas batendo, apenas 2 pessoas sentadas diante de uma mesa, assinando o fim de algo que uma delas acreditava ser amor. Daniel tentou me fazer mudar de ideia várias vezes, mas suas justificativas apenas confirmavam o que eu já sabia. Eu escolhi você, disse ele numa das conversas. Porque Olivia não escolheu você, respondi. Ele ficou em silêncio, e aquele silêncio dizia tudo. Se ela tivesse dito sim anos atrás, eu nunca teria existido na história dele. Era simples, doloroso, mas simples. 3 meses depois, eu estava morando sozinha em um pequeno apartamento em Leeds, menor que nossa antiga casa, mais simples, mas estranhamente mais leve. Pela primeira vez em anos, eu não precisava competir com uma memória, não precisava me perguntar se alguém preferiria outra mulher caso tivesse oportunidade. Eu finalmente tinha paz, ou pelo menos estava começando a encontrá-la. Foi também nessa época que mudei de empresa. Uma oportunidade melhor apareceu, salário maior, cargo melhor, uma nova cidade. Um novo começo. Aceitei sem pensar 2 vezes. No primeiro dia de trabalho, cheguei cedo, como sempre fazia. Estava organizando algumas coisas na minha mesa quando alguém parou ao meu lado. Você é a nova gerente de projetos. Levantei os olhos e encontrei um homem segurando uma caneca de café, alto, cabelos castanhos escuros, sorriso fácil, não o tipo de sorriso treinado para impressionar. Um sorriso genuíno, respondi. Então finalmente vou descobrir quem está roubando meu escritório favorito. Arqueei uma sobrancelha. Seu escritório favorito tem a melhor vista do prédio. Ele estendeu a mão. Nathan Carter. Apertei sua mão. Sophie Bennett. Bem-vinda ao caos. Foi uma apresentação estranha, mas agradável. Nos dias seguintes, descobri que Nathan era o diretor de operações da empresa. Também descobri que era impossível passar 5 minutos com ele sem rir de alguma coisa, e isso era novo para mim, muito novo, porque olhando para trás, percebi algo desconfortável. Eu raramente ria com Daniel, nós funcionávamos bem juntos, éramos organizados, compatíveis, práticos, mas leves. Não, Nathan era leve, conversar com ele era fácil, natural, como se não houvesse esforço. Ainda assim, mantive distância. O divórcio havia sido recente, meu coração ainda estava aprendendo a existir sozinho, eu não queria me envolver com ninguém, não tão cedo. Talvez por isso tenha ficado tão surpresa quando, alguns meses depois, Nathan apareceu na minha sala segurando 2 entradas para uma exposição de arte. Antes que responda, saiba que estou me arriscando muito aqui. Olhei para os ingressos. Depois, para ele, isso é um convite. Eu prefiro chamar de uma tentativa extremamente corajosa. Acabei sorrindo, apesar de mim mesma, e se eu disser não, vou fingir maturidade e aceitar, e depois vou reclamar para meus
Amigos durante semanas ri de verdade. Natan sorriu ao perceber, mas não insistiu, não pressionou, não tentou me convencer, apenas esperou. E foi naquele momento que algo mudou, porque pela primeira vez desde o divórcio, um homem estava me oferecendo uma escolha, não uma comparação, não uma substituição, não uma segunda opção, uma escolha, e eu não sabia ainda, mas aquele simples convite acabaria mudando toda a minha vida. Aceitei o convite de Natan, não porque estivesse pronta para namorar, muito menos porque estivesse apaixonada. Aceitei porque queria voltar a viver. Durante meses minha vida girou em torno de sobreviver ao divórcio, à mudança, à reconstrução da minha autoestima, mas sobreviver e viver são coisas diferentes. A exposição aconteceu num sábado, cheguei decidida a encarar aquilo como um passeio entre colegas. Natan claramente tinha outros planos. Não planos românticos exagerados, nada disso, ele simplesmente parecia feliz por estar comigo, e aquela diferença era impossível de ignorar. Durante anos, eu fui a mulher que se esforçava, a mulher que organizava, a mulher que tentava. Com Natan pela primeira vez encontrei alguém que também fazia esforço, que também aparecia, que também demonstrava interesse. Depois da exposição, caminhamos pelo centro da cidade, conversamos sobre tudo, família, trabalho, livros, viagens, assuntos completamente aleatórios. Horas passaram sem que eu percebesse. Quando finalmente olhei o relógio, já estava anoitecendo. Acho que acabamos de passar 7 horas juntos, comentei. Eu percebi, respondeu ele. E não pareceu estranho. Natan pareceu genuinamente confuso. Por quê? Porque normalmente as pessoas ficam sem assunto. Ele sorriu. Sophie, você já percebeu que pensa demais? Sim, ótimo, isso facilita. Balancei a cabeça rindo. E foi naquele instante que percebi algo. Eu estava feliz, não apenas confortável, feliz. Meses depois, os encontros se tornaram frequentes, jantares, passeios, cinema, domingos preguiçosos em cafeterias, nada extraordinário, mas tudo parecia sincero. Natan nunca tentou ser perfeito, nunca fingiu ser alguém que não era, nunca me fez sentir que precisava competir com outra pessoa. E isso começou a curar feridas que eu nem sabia que ainda existiam. Uma noite, enquanto jantávamos em um pequeno restaurante, ele fez uma pergunta simples. Posso te perguntar uma coisa, claro, quando foi a última vez que alguém colocou você em primeiro lugar? A pergunta me pegou desprevenida, fiquei alguns segundos em silêncio, tentando encontrar uma resposta e não consegui, porque eu não lembrava nem no casamento nem antes dele, talvez nunca. Natan percebeu, e não insistiu, apenas segurou minha mão sobre a mesa de forma simples, natural. Como alguém que já conhecia a resposta, foi naquela mesma noite que o beijei pela primeira vez, não porque ele pediu, não porque insistiu, mas porque eu quis, e a diferença era enorme. 1 ano depois, estávamos morando juntos. 2 anos depois, ele me pediu em casamento, sem grandiosidade, sem espetáculo, sem plateia. Apenas nós dois, num parque onde costumávamos caminhar aos domingos. Eu não prometo perfeição, disse ele, mas prometo que você nunca será a segunda opção de ninguém. As lágrimas vieram imediatamente porque ele não fazia ideia do quanto aquelas palavras significavam para mim, ou talvez fizesse, e pela primeira vez na vida, aceitei um pedido de casamento sem nenhuma dúvida, sem nenhum medo, sem nenhuma insegurança escondida, porque Natan não me amava apesar de não poder ter outra pessoa. Natan me amava porque me queria somente a mim. Enquanto isso, Daniel continuava distante. O divórcio já havia sido concluído há muito tempo, raramente conversávamos, e eu acreditava que nossas vidas haviam seguido caminhos completamente diferentes, mas eu estava errada, porque Daniel começava a perceber algo que levaria anos para entender. Completamente, ele não tinha perdido uma esposa, ele tinha perdido uma mulher extraordinária, e essa percepção estava apenas começando. O noivado trouxe uma felicidade tranquila, sem ansiedade, sem dúvidas, sem aquele medo constante de estar construindo algo sobre terreno instável. Natan era o tipo de homem que transformava promessas em ações. Ele não dizia que me amava apenas quando era conveniente, demonstrava nos detalhes, nas pequenas coisas, na forma como me escutava quando eu falava, na forma como lembrava de coisas que eu mesma esquecia, na forma como me fazia sentir importante sem precisar dizer uma única palavra. Foi justamente isso que começou a me fazer perceber o que faltava no meu casamento. Durante muito tempo, eu pensei que o problema era Olivia, mas não era. Olivia apenas revelou algo que já existia. O verdadeiro problema era que Daniel nunca me enxergou da forma que Natan enxergava, nunca. E essa diferença ficava cada vez mais evidente. Pouco depois do noivado, participei de uma conferência profissional em Manchester. A mesma cidade onde vivi durante meu casamento. Não estava animada, mas fazia parte do trabalho. Passei a manhã inteira em palestras, e quase consegui evitar lembranças, quase, até sair para almoçar.
foi quando ouvi alguém chamar meu nome, virei. E encontrei Daniel. Por um segundo foi estranho, não porque ainda existissem sentimentos, mas porque ele parecia diferente, mais velho, mais cansado. Como alguém carregando um peso invisível. Sophie sorriu, ou tentou sorrir. Daniel? A conversa começou educada, superficial, segura, até que os olhos dele pararam na minha mão. Exatamente onde estava meu anel de noivado. Ele ficou imóvel, por apenas um segundo. Mas eu percebi, você está noiva. Não era uma pergunta, estou. O silêncio que veio depois foi desconfortável. Daniel olhou para o chão, depois para mim. Ele te faz feliz? A pergunta me surpreendeu, mas a resposta veio imediatamente. Muito, pela primeira vez desde que nos conhecemos, vi algo quebrar dentro dele, algo silencioso, difícil de explicar. Ele assentiu, tentando parecer tranquilo, mas não conseguiu. Conversamos mais alguns minutos antes de nos despedirmos. Quando me afastei, senti uma estranha sensação de encerramento, como se uma porta tivesse finalmente sido fechada. Mas aparentemente não para ele. Algumas semanas depois, encontrei uma antiga amiga em comum. Durante a conversa, o nome de Daniel surgiu, e foi ela quem me contou. Ele fala de você o tempo todo. Franzi a testa. O que, Sophie? Acho que ele percebeu tarde demais. Não gostei daquilo, nem um pouco, porque arrependimento não muda o passado. Arrependimento não transforma alguém em prioridade. Arrependimento não devolve anos. Mesmo assim, ouvi. Daniel nunca chegou a ter outro relacionamento sério, continuou trabalhando, continuou vivendo, mas aparentemente passou a enxergar o casamento de forma diferente depois do divórcio. A amiga continuou. Ele disse uma vez que só percebeu o quanto você fazia por ele depois que você foi embora. A frase ficou na minha cabeça, não por satisfação, mas por tristeza, porque era verdade. Durante anos eu organizei aniversários, lembrei compromissos, planejei viagens, cuidei da casa, apoiei projetos, celebrei conquistas. Estive presente em tudo, e ele só percebeu quando aquilo desapareceu. Naquela noite, contei a conversa para Nathan. Ele ouviu tudo em silêncio, depois segurou minha mão. E como você se sente? Pensei por alguns segundos. Aliviada, assenti, porque finalmente entendi que não fui eu quem perdeu aquele casamento. Nathan sorriu, um sorriso suave. Orgulhoso? Não, concordou. Você realmente não perdeu. Encostei a cabeça em seu ombro, e naquele instante tive certeza de algo. Daniel estava começando a entender o valor que eu tinha, mas Nathan já sabia desde o primeiro dia, e essa era toda a diferença. Os preparativos para o casamento avançavam aos poucos. Nathan e eu nunca fomos o tipo de casal que sonhava com uma cerimônia gigantesca. Queríamos algo elegante, íntimo, com pessoas que realmente faziam parte das nossas vidas. Mesmo assim, existiam dezenas de decisões para tomar: local, buffet, música, convidados, flores. E foi durante aquele período que comecei a perceber algo curioso. Nathan gostava de participar de verdade, não apenas porque era o casamento dele também, mas porque ele genuinamente se importava com as coisas que eram importantes para mim. Quando mencionei casualmente que minha avó adorava um determinado tipo de flor, ele fez questão de incluí-las na decoração. Quando falei que queria uma música específica durante a cerimônia, ele anotou imediatamente. Pequenos gestos, pequenas demonstrações, mas que significavam muito, porque eu estava acostumada a ser a pessoa que carregava tudo sozinha. No meu casamento com Daniel, praticamente toda a organização havia ficado nas minhas mãos. Na época achei normal, hoje percebia que não era. Nathan não estava me ajudando, ele estava construindo aquilo comigo, e essa diferença era enorme. Numa sexta-feira à noite, estávamos escolhendo opções de cardápio sentados no sofá quando ele fechou o catálogo de repente. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Você já percebeu que pede desculpas por tudo? Franzi a testa. Eu não faço isso. Nathan arqueou uma sobrancelha. Hoje você pediu desculpas porque demorou 2 minutos para responder uma mensagem. Parei para pensar. Infelizmente ele tinha razão. Talvez eu faça um pouco. Ele riu. Sophie, você pede desculpas até quando alguém esbarra em você? Acabei rindo também, mas depois fiquei pensativa, porque aquela observação parecia pequena, só que não era. Durante anos eu me acostumei a ocupar menos espaço, a ser compreensiva, a me adaptar, a evitar conflitos, a me esforçar para ser fácil de amar. Nathan percebeu meu silêncio. No que está pensando? Acho que passei muito tempo tentando ser conveniente para as pessoas. Ele segurou minha mão. Você não precisa fazer isso comigo. E pela milésima vez, ele disse algo simples que acertou em cheio uma ferida que eu nem sabia que ainda existia. Na semana seguinte, voltei para Manchester para uma reunião importante. A visita seria rápida: chegar pela manhã, resolver o trabalho, voltar no mesmo dia. Pelo menos esse era o plano, até eu encontrar Olivia, a mulher que, sem saber, havia sido
A sombra do meu casamento inteiro. Nos encontramos por acaso em uma cafeteria, ela me reconheceu imediatamente, e para minha surpresa, veio falar comigo. A conversa começou educada, estranhamente educada, até que ela comentou sobre meu noivado. Aparentemente alguém havia publicado fotos nas redes sociais. Fiquei feliz quando vi, disse ela, sorri. Obrigada. Olivia hesitou, como se estivesse decidindo se deveria ou não dizer alguma coisa. Então falou: Sophie, existe uma coisa que eu acho que você merece saber. Meu estômago apertou. O que? Ela desviou o olhar por um instante. Eu nunca soube o que sobre os sentimentos do Daniel. Fiquei imóvel. Olivia suspirou. Se eu soubesse naquela época, teria me afastado imediatamente, porque eu nunca senti aquilo por ele, nunca. A sinceridade na voz dela era evidente, e de repente anos de ressentimento desapareceram, porque percebi algo importante. Olivia nunca foi minha rival, nunca competiu comigo, nunca tentou me tirar nada. Ela sequer sabia que existia uma disputa na cabeça dele. Achei que você deveria saber, continuou ela, porque durante muito tempo senti culpa por algo que nem entendia. Conversamos por mais alguns minutos, depois nos despedimos. Quando saí daquela cafeteria, senti uma leveza inesperada. Era como se uma das últimas amarras com o passado tivesse finalmente se rompido. Na viagem de volta para casa, fiquei olhando pela janela do trem pensando em tudo, no casamento que terminou, na mulher que eu era, na mulher que me tornei, e pela primeira vez consegui enxergar toda a história com clareza. Daniel não tinha sido um homem cruel, mas também não tinha sido o homem certo para mim, porque o homem certo não ama você por conveniência, não ama você porque não conseguiu outra pessoa, não aprende a gostar de você. O homem certo simplesmente escolhe você, todos os dias, sem comparação, sem dúvidas, sem arrependimentos. Quando cheguei em casa naquela noite, Nathan estava preparando o jantar. Assim que me viu entrar, abriu um sorriso, aquele sorriso que parecia surgir automaticamente quando me olhava, e naquele instante percebi algo que quase me fez chorar. Eu nunca precisei convencer Nathan a me amar, nunca precisei provar meu valor, nunca precisei disputar espaço com ninguém, porque desde o começo, eu fui a primeira escolha dele, e isso valia mais do que qualquer pedido de desculpas que Daniel pudesse fazer um dia. Os meses que antecederam o casamento passaram rápido, rápido demais, entre trabalho, reuniões, provas de roupas e visitas aos fornecedores. Às vezes eu tinha a sensação de que os dias estavam desaparecendo, mas era um cansaço bom, um cansaço feliz, do tipo que vem quando você está construindo algo que realmente deseja. Nathan parecia ainda mais animado do que eu. Toda vez que alguém perguntava sobre o casamento, ele encontrava uma forma de mencionar o assunto por pelo menos 15 minutos. Você percebe que já falou sobre isso hoje? Perguntei certa vez. Apenas 8 vezes, foram 12. Você está contando, alguém precisa. Ele apenas sorriu. E aquele sorriso ainda tinha o poder de aquecer meu coração, mesmo depois de tudo, mesmo depois de anos juntos. Foi nessa época que comecei a ouvir mais notícias sobre Daniel, não porque eu procurava, mas porque algumas pessoas insistiam em comentar. Manchester era grande, mas certos círculos sociais continuavam se cruzando. Uma antiga colega me contou que ele parecia diferente, mais fechado, mais reservado. Outra comentou que ele raramente participava de eventos sociais agora. Alguém mencionou que ele havia recusado diversas tentativas de encontros organizados por amigos. Nada daquilo era problema meu, mas eu ouvia e seguia em frente. Até uma noite específica, eu estava saindo de uma confraternização da empresa quando encontrei uma pessoa que não via há anos, Thomas, o mesmo amigo que estava conversando com Daniel naquela noite no jardim, a noite que mudou minha vida. Depois de alguns minutos de conversa, ele ficou visivelmente desconfortável, como alguém carregando algo há muito tempo. Sophie, existe uma coisa que eu sempre quis te dizer. Aquilo imediatamente chamou minha atenção. O que foi? Thomas suspirou. Naquela noite, à noite do jantar, meu corpo ficou tenso. Sim, eu me arrependo muito daquela conversa. Franzi a testa. Você não fez nada. Fiz, ele respondeu, porque fui eu quem puxou aquele assunto. Não sabia o que dizer. Thomas continuou. Eu sempre achei que Daniel precisava aceitar a realidade e seguir em frente. Achava que ele estava preso ao passado. Mas nunca imaginei que você ouviria aquilo. Fiquei em silêncio, porque honestamente eu nunca tinha culpado Thomas, nem um pouco. Você não destruiu meu casamento, disse. Apenas me mostrou a verdade. Ele pareceu surpreso, talvez esperasse raiva, talvez ressentimento. Mas eu não sentia nenhum dos dois, já não. Thomas passou a mão pelos cabelos. Ele mudou depois que você foi embora. As pessoas mudam, não assim. Aquilo chamou minha atenção. O que quer dizer? Ele ficou alguns segundos pensando. Acho que ele finalmente percebeu quem você era. Olhei para ele sem responder.
Thomas continuou durante anos, ele falava sobre o quanto você era confiável, organizada, gentil companheira, mas sempre como se essas qualidades fossem garantidas, como se você simplesmente estivesse ali. E quando você foi embora, ele descobriu que não estava. As palavras ficaram pairando entre nós, pesadas, sinceras, tristes. Sabe qual foi a pior parte? Perguntou Thomas. Qual? Ele percebeu tarde demais que amor não é só intensidade, não é obsessão. Não é paixão impossível, às vezes amor é a pessoa que aparece todos os dias. E ele só entendeu isso quando perdeu você. Voltei para casa pensando naquela conversa. Durante boa parte da minha vida, eu teria encontrado algum tipo de satisfação nessas palavras, talvez até uma sensação de vitória, mas não senti. Na verdade, senti pena, porque devia ser horrível perceber que você teve algo precioso nas mãos e não reconheceu. Quando cheguei em casa, Nathan estava montando uma estante nova na sala, ou tentando. A situação parecia um desastre, parafusos espalhados, madeira torta, manual completamente ignorado. Deixe-me adivinhar, falei. Você não leu as instruções limitam a criatividade, respondeu ele. Comecei a rir imediatamente. Nathan olhou para mim, e abriu aquele sorriso familiar, o sorriso que sempre surgia quando me via feliz. Naquele instante, toda a conversa com Thomas pareceu distante, muito distante, porque, enquanto Daniel estava aprendendo a lidar com arrependimentos, eu estava vivendo, construindo uma vida, criando novas memórias, sendo amada da forma que sempre mereci. E, pela primeira vez, percebi algo importante. Eu não precisava que Daniel entendesse meu valor. Não precisava do arrependimento dele, não precisava da validação dele, porque a pessoa que mais precisava reconhecer meu valor já tinha feito isso, eu mesma, e foi exatamente por isso que consegui encontrar alguém que também o reconheceu. O casamento estava a menos de 2 meses de distância quando minha vida tomou um rumo que eu nunca esperei, não por causa de Nathan, nem por causa dos preparativos, mas por causa de uma ligação. Era uma terça-feira comum, eu estava trabalhando quando meu celular tocou. O nome de Daniel apareceu na tela. Fiquei encarando o aparelho por alguns segundos. Nos últimos anos, nossas conversas tinham sido praticamente inexistentes, algumas questões burocráticas, uma ou outra formalidade, nada além disso. Por isso, a ligação me pareceu estranha. Atendi Sophie, a voz dele soava diferente, mais baixa, mais cansada. Daniel, desculpa ligar assim. Aconteceu alguma coisa, houve uma pausa, meu pai faleceu. Meu coração apertou imediatamente. Apesar de tudo, eu conhecia o pai dele. Passei anos convivendo com aquela família, participei de aniversários, Natal, almoços de domingo. Era impossível não sentir tristeza. Eu sinto muito, e sentia mesmo. Daniel agradeceu em silêncio. Depois conversamos por alguns minutos, nada demais, até que ele disse algo inesperado. Ele perguntava por você. Fechei os olhos, porque aquilo doeu. O pai de Daniel sempre me tratou bem, muito bem. Daniel, ele nunca entendeu por que deixei você ir. Aquelas palavras ficaram presas entre nós, pesadas, difíceis. Nenhum dos dois falou durante alguns segundos. Então ele respirou fundo. Desculpa, pelo que por tudo. Não era a primeira vez que ele pedia desculpas, mas era a primeira vez que parecia completamente sincero, sem tentar me convencer de nada, sem tentar recuperar nada, apenas arrependido. Eu realmente amei você, disse ele. Fiquei imóvel, porque aquela frase teria significado tudo anos atrás, mas agora era diferente, muito diferente. Eu sei que amou, respondi honestamente, mas não da forma que eu precisava. Do outro lado da linha, o silêncio confirmou que ele entendeu. Finalmente, depois de tantos anos, quando desliguei, fiquei olhando para a janela do escritório, pensando, refletindo, não sobre voltar, não sobre sentimentos, mas sobre o quanto as pessoas podem demorar para entender certas coisas. Naquela noite, contei a Nathan sobre a ligação. Ele ouviu tudo sem interromper, como sempre fazia. Depois me perguntou: e como você está? Pensei por alguns segundos. Em paz, e era verdade. Porque não senti raiva, não senti ressentimento, não senti vontade de reviver o passado, apenas paz. Nathan sorriu e beijou minha testa. Isso é bom. Nas semanas seguintes, os preparativos do casamento entraram na reta final. Vestido ajustado, convidados confirmados, flores escolhidas, tudo começava a ficar real, muito real. Foi então que uma notícia chegou até mim por terceiros. Thomas novamente, durante um almoço casual. Você sabia que Daniel recusou o convite? Franzi a testa. Convite para o seu casamento? Fiquei surpresa. Por educação, Nathan e eu havíamos enviado convites para algumas pessoas do antigo círculo social, incluindo Daniel. Não porque fossemos amigos, mas porque não existia mais hostilidade. Thomas suspirou. Ele disse que não conseguiria assistir. A resposta mexeu comigo mais do que eu esperava. Não porque eu quisesse que ele estivesse lá,
mas porque revelava algo Daniel realmente havia entendido, finalmente tarde demais, mas entendido naquela noite. Antes de dormir, encontrei Nathan organizando alguns documentos na sala. Sentei ao lado dele. Posso te fazer uma pergunta? Sempre. Você já teve dúvidas sobre nós? Nathan nem precisou pensar nunca. A resposta veio tão rápido que me fez rir nem uma vez, nem por um segundo. Como pode ter tanta certeza? Ele fechou a pasta que estava segurando e me encarou, porque eu nunca procurei outra pessoa enquanto estava com você. Nunca comparei você com ninguém. Nunca imaginei uma vida diferente. A vida que eu queria era essa, com você. As lágrimas vieram aos meus olhos imediatamente, porque era tão simples, tão absurdamente simples, era assim que deveria ser. Sempre. Deveria ter sido. Nathan segurou minha mão, e naquele instante percebi algo que me acompanharia para sempre. Daniel me ensinou como é ser a segunda opção. Nathan me mostrou como é ser a primeira, e nenhuma mulher que experimenta a diferença consegue voltar atrás. O dia do casamento chegou mais rápido do que eu imaginava. Durante meses, ele pareceu distante, um evento futuro cercado por listas, reuniões e preparativos. Então, de repente estava ali, real, definitivamente real. Acordei antes do despertador, o céu ainda estava escuro. Por alguns minutos fiquei deitada, observando o teto do quarto, tentando absorver o momento. Não estava nervosa, pelo menos não da forma que fiquei no meu primeiro casamento, quando me casei com Daniel. Eu estava ansiosa para que tudo fosse perfeito, preocupada com detalhes, com convidados, com impressões, com expectativas. Dessa vez era diferente. Eu só queria chegar até Nathan. Era simples assim. Minha melhor amiga, Hannah, chegou logo cedo. Passamos a manhã entre maquiagem, cabelo e fotografias. Em algum momento ela me observou pelo espelho e sorriu. O quê? Perguntei. Você parece diferente. Diferente como? Leve. Sorri, porque ela tinha razão. Eu estava leve, muito leve, quando finalmente vesti o vestido. A emoção me atingiu de verdade, não porque era um vestido bonito, embora fosse, mas porque representava algo maior, representava uma escolha feita sem medo, sem insegurança, sem dúvidas escondidas. Pela primeira vez na vida, eu estava entrando num casamento completamente certa. A cerimônia aconteceu numa propriedade elegante nos arredores da cidade, nada extravagante, mas exatamente como sonhamos. Enquanto aguardava o início, ouvi os convidados chegando, conversando, rindo-se, acomodando, e então chegou a hora. As portas se abriram, meu coração acelerou, e eu comecei a caminhar. Nathan estava esperando no altar, vestindo um terno azul escuro, completamente imóvel até me ver. No instante em que nossos olhos se encontraram, ele sorriu, e aquele sorriso respondeu todas as dúvidas que já tive na vida. Porque não havia comparação, não havia arrependimento, não havia outra mulher ocupando espaço entre nós, havia apenas eu e ele. Quando cheguei ao altar, percebi que os olhos dele estavam marejados. Você está chorando, sussurrei. Não, mentiu imediatamente e acabei rindo. O celebrante precisou esperar alguns segundos antes de continuar. A cerimônia inteira foi perfeita, não porque tudo correu exatamente conforme o planejado, mas porque nada parecia forçado. Cada palavra, cada promessa, cada olhar, tudo parecia verdadeiro. Quando chegou a vez dos votos, Nathan segurou minhas mãos e falou algo que jamais esquecerei. Passei a vida inteira acreditando que o amor deveria ser uma escolha diária. Então conheci você, e descobri que algumas escolhas são feitas apenas uma vez, porque nunca deixam de ser certas. As lágrimas desceram antes mesmo que eu percebesse, e pela primeira vez, chorei de felicidade sem tentar esconder. Depois vieram os aplausos, os abraços, as fotografias, a festa, as danças, as risadas, tudo aquilo que costuma transformar um casamento em uma memória especial. Mas houve um momento específico que ficou gravado na minha mente. Horas depois, durante a recepção, Thomas se aproximou. Estava sorrindo, mas havia algo melancólico em seu olhar. Daniel me ligou hoje, disse ele. Fiquei surpresa. Hoje? Sim, assenti, esperando que continuasse. Thomas suspirou. Ele perguntou se você parecia feliz. Por alguns segundos fiquei sem reação. E o que você respondeu? Ele sorriu, um sorriso triste, mas sincero. Que você parecia a mulher mais feliz da sala. Olhei ao redor, para os amigos, para a família, para Nathan, conversando com alguns convidados, e percebi que era verdade. Eu estava feliz, profundamente feliz. Thomas continuou. Depois disso, ele ficou em silêncio por alguns segundos, e disse uma coisa. Meu coração apertou levemente. O que ele disse então? Ela finalmente encontrou o homem que eu deveria ter sido. As palavras me atingiram de forma inesperada, porque não havia raiva nelas, nem inveja, nem ressentimento, apenas verdade.
Uma verdade que levou anos para ser compreendida naquela noite, quando a festa terminou e Nathan e eu finalmente ficamos sozinhos. Sentei ao lado dele observando as últimas luzes do salão. Ele passou um braço ao redor dos meus ombros. Em que está pensando, sorri. E apoiei a cabeça em seu ombro. Em como a vida é estranha, estranha boa ou estranha ruim, estranha boa, Nathan riu e me beijou na testa. Enquanto observava o homem ao meu lado, percebi algo importante. Durante muito tempo achei que minha história era sobre perder um casamento, perder anos da minha vida, perder alguém que nunca me escolheu completamente, mas eu estava errada. Minha história nunca foi sobre perda, foi sobre encontrar meu valor, minha voz, minha felicidade, e acima de tudo, encontrar alguém que me amasse sem reservas, sem comparações, sem condições, sem nunca me fazer sentir que eu era menos do que a primeira escolha. A lua de mel terminou, as fotografias foram organizadas, os presentes guardados, e a vida finalmente começou, porque no fim das contas, um casamento não é o grande dia, é tudo o que acontece depois dele, e foi justamente aí que Nathan me surpreendeu ainda mais. Durante anos, ouvi pessoas dizerem que muitos homens mudavam depois do casamento, que deixavam de se esforçar, que se acomodavam, que passavam a considerar o amor algo garantido. Nathan fez exatamente o contrário, parecia ainda mais dedicado, mais presente, mais atento. Às vezes eu o observava fazendo coisas simples e sentia uma espécie de incredulidade. Ele lembrava consultas médicas, preparava café para mim quando sabia que eu teria reuniões difíceis, mandava mensagens durante o dia apenas para saber como eu estava, pequenos gestos, mas constantes. E eram justamente essas constâncias que construíam a felicidade. Foi quase um ano depois do casamento que recebi uma ligação inesperada. Era Olivia, a primeira vez que ela me ligava desde nosso encontro na cafeteria. Depois das apresentações rápidas, ela foi direto ao assunto. Achei que você deveria saber. Meu estômago apertou imediatamente. Saber o que houve. Uma breve pausa. Daniel está vendendo a casa, a antiga casa, a casa onde vivemos durante o casamento. Por algum motivo aquilo me pegou de surpresa. Entendi. Acho que ele finalmente decidiu seguir em frente. Quando desliguei, fiquei pensando naquilo. Não porque estivesse triste, mas porque aquela casa representava uma vida inteira, uma vida que já não existia. Naquela noite, mencionei o assunto para Nathan. Ele ouviu em silêncio, depois me perguntou: você sente falta de alguma coisa daquela época? A pergunta era justa, honesta. Pensei por alguns segundos, e respondi com a mesma honestidade: não, porque era verdade. Eu não sentia falta da dúvida, não sentia falta da insegurança, não sentia falta de me perguntar se era suficiente. Nathan sorriu e segurou minha mão. Fico feliz. Alguns meses depois, uma coincidência aconteceu. Eu estava participando de um evento beneficente organizado por empresas da região, algo simples, profissional, nada extraordinário, até que vi Daniel, do outro lado do salão. Foi a primeira vez que nos encontramos desde o casamento. Por alguns segundos, nossos olhares se cruzaram. Então ele se aproximou, parecia diferente, mais tranquilo, mais sereno, como alguém que finalmente havia parado de lutar contra a realidade. Sophie, Daniel. Conversamos alguns minutos sobre trabalho, sobre a vida, sobre assuntos superficiais, até que ele olhou para minha aliança e sorriu, um sorriso genuíno, sem tristeza, sem amargura. Como está Nathan? A pergunta me surpreendeu. Muito bem. Ainda faz você sorrir daquele jeito? Ri. Faz. Daniel assentiu, como se aquela resposta confirmasse algo. Então respirou fundo. Sabe, parei para ouvi-lo. Durante muito tempo achei que meu maior erro foi não perceber que te amava. Mas não foi. Franzia testa. Ele continuou: meu maior erro foi não demonstrar, porque amor que não faz a outra pessoa se sentir amada acaba perdendo sentido. Fiquei em silêncio, porque aquela era provavelmente a coisa mais sábia que já ouvi dizer. Daniel soltou uma pequena risada. Acho que precisei perder você para entender isso. Não havia mais nada a acrescentar, a verdade já estava ali, inteira, completa, e finalmente aceita. Quando me despedi e fui embora, encontrei Nathan esperando do lado de fora do evento. Ele havia acabado de chegar para me buscar. Assim que me viu, abriu aquele sorriso familiar, o mesmo sorriso que ainda fazia meu coração acelerar. Pronta para ir para casa sempre, entramos no carro, e enquanto observava as luzes da cidade passando pela janela, percebi algo. Daniel finalmente havia entendido o que perdeu, mas pela primeira vez isso não me trouxe satisfação, nem tristeza, apenas gratidão, porque, se ele tivesse me amado da forma certa, eu nunca teria conhecido Nathan.
Perder Natan teria sido a maior perda da minha vida. Enquanto isso, ao meu lado, meu marido segurava minha mão distraidamente enquanto dirigia, como fazia quase todos os dias, sem perceber que aquele gesto simples valia mais do que todas as palavras que eu esperei ouvir no passado. Porque algumas pessoas nos ensinam o que não merecemos, e outras nos mostram exatamente o que merecemos desde o início. 2 anos após o casamento, minha vida estava tão diferente que às vezes parecia pertencer a outra pessoa. Eu continuava trabalhando na mesma empresa. Natan continuava sendo o homem mais paciente que já conheci. Nossa rotina não era perfeita, nenhuma rotina é. Existiam contas para pagar, prazos, dias ruins, discussões ocasionais sobre coisas absurdamente pequenas. Mas existia algo que eu nunca tive antes: segurança emocional. Eu nunca precisava me perguntar se era amada. Nunca precisava interpretar silêncios, nunca precisava competir com lembranças, nunca precisava implorar por atenção. Natan fazia questão de deixar claro, todos os dias, que eu era importante. E essa certeza mudava tudo. Foi também nessa época que recebemos uma notícia que alterou completamente nossos planos. Eu estava sentada no banheiro segurando um teste de gravidez, olhando para ele pela quinta vez, talvez sexta. Natan encontrou-me 10 minutos depois, ainda encarando o teste. Sophie, levantei os olhos. Acho que vamos precisar de um quarto a mais. Ele piscou uma vez, depois duas, e ficou completamente imóvel. Você está grávida? Comecei a rir, porque aquela expressão era impagável. Estou. Natan simplesmente sentou no chão. Meu Deus, essa é sua reação. Eu tinha outras preparadas, mas nenhuma delas sobreviveu. As lágrimas apareceram nos olhos dele antes mesmo de terminarmos a conversa. E naquele instante, percebi que meu filho teria a sorte de crescer com um pai extraordinário. Os meses seguintes passaram cercados de felicidade, família, preparativos, expectativa e uma quantidade absurda de livros sobre gravidez que Natan insistia em comprar. Você já leu 5? Comentei certa vez. Conhecimento nunca é demais. Nosso filho ainda nem nasceu. Exatamente, preciso me preparar. Quando nossa filha nasceu, tudo mudou. E ao mesmo tempo nada mudou, porque o amor apenas cresceu. Ver Natan segurando aquela menina pela primeira vez foi uma das imagens mais bonitas que já presenciei. Ele parecia completamente apaixonado, desde o primeiro segundo, e ela parecia igualmente encantada por ele. Anos depois, numa tarde comum, estávamos sentados no jardim observando nossa filha brincar. Ela corria atrás de bolhas de sabão enquanto ria sem parar. Natan estava ao meu lado, com uma das mãos segurando a minha, como sempre fazia. Olhei para ele, depois para nossa filha, e senti uma felicidade tão tranquila que quase doía. Foi então que meu celular tocou. Uma mensagem de Hannah, uma foto enviada por uma amiga em comum. Era Daniel, participando da inauguração de um projeto beneficente. Parecia bem mais velho, mais maduro, mas bem. Junto da foto havia uma pequena observação: ele finalmente parece em paz. Sorri, porque fiquei genuinamente feliz por isso. Depois de tudo, eu desejava que ele encontrasse sua própria felicidade. Mas a verdade era que nossas histórias já não se cruzavam. Não mais. Ele fazia parte de um capítulo encerrado. Importante, necessário, mas encerrado. Guardei o celular. Natan percebeu. Tudo bem, assenti. Tudo, e era verdade, porque não existia mais nenhuma pergunta sem resposta, nenhum ressentimento, nenhuma ferida aberta, apenas a certeza de que a vida tinha seguido exatamente para onde deveria. Observei nossa filha correndo pelo jardim, ouvi a risada dela, senti a mão de Natan segurando a minha, e compreendi algo que levou anos para aprender. Algumas pessoas entram na nossa vida para nos ensinar o valor que temos, outras entram para nos mostrar esse valor. Daniel me ensinou da forma difícil, Natan me mostrou da forma certa, e olhando para tudo que construímos juntos, percebi que nunca fui a segunda opção de verdade. Eu apenas estava esperando encontrar alguém capaz de me escolher em primeiro lugar. 10 anos depois, a casa estava barulhenta, muito barulhenta, mas era exatamente o tipo de barulho que eu amava: risadas, passos correndo pelos corredores, conversas acontecendo ao mesmo tempo, vida, muita vida. Nossa filha tinha acabado de completar 9 anos e herdou completamente a personalidade do pai: curiosa, falante, incapaz de ficar parada por mais de 5 minutos. Enquanto isso, eu observava tudo da varanda dos fundos segurando uma xícara de café. O jardim estava iluminado pelas luzes
Da festa, familiares e amigos ocupavam praticamente todos os espaços disponíveis. Nathan apareceu ao meu lado poucos segundos depois, como sempre acontecia. Mesmo depois de tantos anos, mesmo depois de uma década de casamento, ele ainda parecia me encontrar automaticamente em qualquer ambiente. Fugindo da festa, perguntou. Descansando da festa, tradução fugindo da festa, sorri, ele me abraçou pela cintura, e continuamos observando nossa filha correndo pelo gramado por um instante. Lembrei da mulher que fui anos atrás, a mulher que ouviu uma conversa no jardim e descobriu que era a segunda opção. Naquela época, achei que minha vida tinha acabado. Achei que tinha perdido o homem que amava, achei que estava fracassando, mas hoje entendi algo diferente. Na verdade, aquele foi o dia em que minha vida começou. Porque algumas perdas são apenas redirecionamentos. Às vezes, o que parece uma tragédia é apenas a vida abrindo espaço para algo melhor, muito melhor. No que está pensando? Perguntou Nathan. Olhei para ele, para os cabelos que agora tinham alguns fios grisalhos, para os olhos que continuavam me observando exatamente da mesma forma, com carinho, com admiração, com amor em nós. Respondi. Ele sorriu. Somos incríveis. Ri imediatamente. Sua humildade continua impressionante. É um dom. Balancei a cabeça. Mas continuei sorrindo, porque de certa forma, ele tinha razão. Nós éramos incríveis, não perfeitos, mas incríveis. Construímos uma vida bonita, uma vida real, cheia de amor, respeito e parceria. Pouco depois, nossa filha correu até nós. Vocês estão se escondendo de novo. Nathan colocou a mão no peito. Que acusação grave. Mamãe faz isso sempre. Traição, declare. Nossa filha revirou os olhos, exatamente como eu fazia, e Nathan ficou orgulhoso disso, o que continuava sendo estranho. A festa seguiu até tarde, e quando os últimos convidados foram embora, fiquei sozinha na sala recolhendo algumas fotografias espalhadas. Foi então que encontrei uma das imagens tiradas naquela noite. Eu, Nathan, nossa filha, sorrindo, felizes, uma família. Passei os dedos pela fotografia e senti uma gratidão enorme, não por ter encontrado Nathan, mas por ter encontrado a mim mesma, porque no fim das contas, foi isso que mudou tudo. No dia em que parei de aceitar ser a segunda opção, comecei a construir a vida que realmente merecia. E o mais curioso, Daniel estava certo sobre uma coisa: eu era uma boa mulher, só que ele demorou tempo demais para perceber-o. Quão boa. Nathan percebeu no primeiro dia, e foi exatamente por isso que ele se tornou o amor da minha vida. Fechei o álbum de fotografias, apaguei as luzes da sala, e subi as escadas em direção ao quarto, onde meu marido me esperava, assim como havia feito todos os dias nos últimos 10 anos. Assim como continuaria fazendo pelos próximos, e pela primeira vez naquela noite, pensei na frase que mudou toda a minha história. Eu nunca fui a segunda opção de verdade, eu apenas estava destinada a encontrar alguém que me escolhesse em primeiro lugar.